Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4. Meus irmãos, hoje uma pergunta bradou no meu coração, quando eu, além da leitura bíblica de hoje, Miqueias 1, 2 e 3, eu passei direto e fiz a leitura bíblica de ontem, de amanhã, que se encontra em Miqueias 4. Uma pergunta bradou no meu coração. Será que nós sabemos, preste bem atenção, será que nós já paramos para pensar e temos a resposta da pergunta: qual a importância e o objetivo da igreja nas nossas vidas? Será que eu e você já paramos para nos fazer essa pergunta? E será que já encontramos a resposta? Qual a importância e o objetivo da igreja nas nossas vidas? É o tema dessa mensagem. É o tema dessa pregação. A importância e o objetivo da igreja. Amém? Então acompanhe comigo o que diz Miqueias capítulo 4, a parte A, versículo 1 e a parte A do versículo 2. Miqueias 4, diz a palavra de Deus: nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Repetindo a parte A do versículo 2: virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Está aí, meu irmão, o anúncio do que irá acontecer, como diz o versículo 1 do capítulo 4, nos últimos dias. E eu quero trazer para o contexto de versículo 1 e versículo 2 de Miqueias, eu quero trazer a importância que o templo tem na minha vida, não na figura de um pastor, na minha vida, na figura de um servo de Deus. Eu quero discorrer através da palavra de Deus sobre a importância que a igreja tem e o objetivo desse espaço na minha vida como ovelha do rebanho do sumo pastor Jesus Cristo de Nazaré. E todo servo de Deus precisa encontrar essa resposta. Todo crente precisa meditar qual o valor que a igreja tem para si. E se ele porventura tem vivido dias, e como você bem sabe, quantas vezes já repeti, não há ninguém que te conheça melhor do que você próprio. E se o servo de Deus, se o crente em Cristo Jesus encontra a resposta que esse ambiente não tem o valor devido, ele deve lutar para que a sua igreja, o ambiente de ensino da palavra que a própria Bíblia diz que vai gerar saúde para os nossos ossos, essa pessoa tem que se esforçar e passar a valorizar a casa do Senhor.
encontrando a resposta também. Quais os objetivos da igreja na minha vida? O próprio capítulo 3, o versículo 2, vai responder qual é o objetivo da igreja. Segundo Miqueias 2, ou 3, 2, os objetivos da igreja são o ensino dos caminhos do Senhor, o segundo objetivo é, através do ensino dos caminhos do Senhor, andarmos nas veredas do Senhor. E o terceiro objetivo, que segundo o ensino dos caminhos do Senhor, para andarmos em suas veredas, é recebermos as leis, que são nada mais, nada menos que a palavra do Senhor. Então esse único versículo 2 nos responde qual o objetivo da igreja em nossas vidas. Esse único versículo 2 nos fazendo achar os objetivos da igreja em nossa vida, devem também gerar em nós o pensamento, o discernimento do valor que esse ambiente tem. E é interessante e fácil de observar, que aqueles que não valorizam a assiduidade à casa do Senhor, a vinda à casa do Senhor, é interessante observar que esses rapidamente abandonam os caminhos do Senhor em tudo o que lhes fora ensinado. É fácil entender que aqueles que não valorizam esse ambiente deixam de trilhar as veredas do Senhor e deixam também de observar, obedecer às leis do Senhor, que é a palavra de Deus. Não é isso que nós observamos naqueles que vêm pouco à casa do Senhor? Então a importância e o objetivo da igreja para mim e para você deve ser buscado e deve ser valorizado. Nós damos importância a muitas coisas que merecem importância. E eu não estou aqui, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, para plantar outro tipo de sentimento no seu coração, outro tipo de pensamento na sua mente. Tem coisas que você valoriza na sua vida que realmente devem ser valorizadas. Eu não estou aqui incentivando ninguém a desvalorizar todos os contextos e situações de suas vidas e valorizarem apenas a igreja. Não. Eu estou aqui para ensinar você que você valorize aquilo que realmente tem valor, mas não deixe de valorizar a casa do Senhor. Porque aquilo que tem valor na sua vida, tem valor porque você já descobriu quais são os objetivos. E hoje, Deus quer falar comigo e com você, porque eu também sou ovelha do aprisco do Senhor Jesus Cristo, sobre a importância dessa casa e sobre os objetivos que ela tem para mim e para você. O ensino dos caminhos do Senhor. Olha só que maravilha, a palavra de Deus vai nos revelar no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Você vai voltar aí um pouco as páginas da sua Bíblia, você está em Miqueias, e você logo vai chegar, voltando em direção a Gênesis, você logo vai encontrar o livro do profeta Ezequiel. Então, meus irmãos, sabe aquela luta de um dia muito corrido? Sabe aquela luta de um dia muito cheio? Como Monaíla falou hoje, né, que teve.
E chega a noite e a sua carne clama por descanso. E você começa a pensar: eu não vou à igreja hoje. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansada. Mas se você puxar pela sua mente, facilmente você vai encontrar outras situações em que você estava muito cansado e pensou em deixar de fazer algo, mas porque era importante para você, você não deixou de fazer. É verdade? É verdade, igreja? Então nós não precisamos do exemplo da vida de ninguém, nós temos o exemplo na nossa própria vida, em que você estava estourado fisicamente falando, em que você estava cansado, e você até pensou: eu não vou para tal lugar, eu não vou fazer tal coisa, mas veio de relance o pensamento: eu preciso fazer isso, porque é importante, e você fez. E porque quando se trata, irmãos, da igreja do Senhor, o cansaço bate a porta do nosso coração, bate os nossos pensamentos e vence o desejo de vir à casa do Senhor. O objetivo da igreja, preste bem atenção, você que está aqui presente, você que está me assistindo na sua casa, o objetivo da igreja, segundo o texto de Miqueias 4, 2a, é o ensino do caminho do Senhor. Então olha, você não vem aqui aprender outra coisa, você vem aqui aprender como é andar nesse caminho. E no livro de Ezequiel, no capítulo 18, que eu acredito você já encontrou, a partir do versículo 23, olha só o que Deus revela ao profeta Ezequiel, não apenas para o povo de Israel, mas hoje eu e você somos o Israel de Deus, uma nação santa, um povo escolhido, de propriedade particular e peculiar do Senhor. Somos eu e você, é o corpo de Cristo. Versículo 23 de Ezequiel 18 diz: tenho eu alguma satisfação na morte do ímpio? Isso é Deus falando. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ei, preste atenção. Nós éramos ímpios, nós andávamos com toda a nossa vida em desacordo com a palavra de Deus. Eu e você éramos ímpios também. O Senhor Deus não teve prazer na nossa morte, e por isso alguém movido em amor nos evangelizou, e nós nos convertemos, como os 6 irmãos que estão aqui e outros tantos que desceram as águas hoje. Tem o Senhor prazer na morte do ímpio? Não. E por isso Ele deseja que o ímpio troque os seus caminhos pelo caminho dele, Deus. E aí ele continua no versículo 24. Desviando-se, porém, o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, viverá. Meu irmão, preste atenção, isso é muito sério. Preste atenção aqui. Deus diz que vai livrar o ímpio, para que um dia ele aceite a sua palavra e os seus caminhos. Mas diz que se o justo se desviar, olha só o que aqui diz: viverá essa pessoa? Irmãos, é Deus dizendo: eu vou tratar com mais rigor o justo que o ímpio.
Concorda comigo? Vai viver o justo que passar a andar em iniquidade, primeiro, morre espiritualmente. O ímpio já está morto espiritualmente. Aí ele continua: de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Igreja, prestemos atenção. Os nossos atos de louvor, adoração a Deus, os nossos atos de justiça, as nossas boas obras, preste atenção, se nós nos desviarmos, não vai ser motivo de Deus nos julgar de forma diferente. Porque nós sabemos que a verdade da palavra nos explica que a salvação não é por obras. Então você pode ter sido um big de um obreiro, você pode ter sido uma big de uma serva de Deus, mas se você se desviar, o que você fez, Deus não vai levar em consideração não. Isso é ensino do caminho do Senhor. Na sua transgressão, continua o versículo 24, com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é justo. Ouvi agora, ó nação de Israel, não é o meu caminho justo? Não são os vossos caminhos injustos? Pessoal, é interessante como tem gente que não consegue abandonar os seus próprios caminhos. Acha que os seus caminhos são mais justos do que os caminhos de Deus. Aí Deus usa o profeta Ezequiel para dizer: vocês dizem, o caminho de Deus não é justo, o meu caminho é que é justo. O que a palavra de Deus me ensina a praticar, eu não devo praticar, eu devo praticar aquilo que eu quero. Olha só. Versículo 26, se o justo se desviar, sua justiça e cometer iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu morrerá. Preste atenção, igreja do Senhor, quantos estão se desviando da valorização às suas igrejas? Aí ele diz no 27, convertendo-se porém o ímpio da impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará a sua vida. Ei, prestemos atenção. Não caia eu, não caia você no erro de dizer aquele ali, ó, quer nada com Deus, vai para o inferno. Sabemos que quem não quer nada com Deus, quem não aceita o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, quem não confessa ao Senhor Jesus Cristo, já está condenado. Mas temos que cuidar da nossa vida, porque de repente aquele que você cita algo nessa concepção, vai e se converte, abandona a sua iniquidade, abandona o seu caminho torpe e começa a agradar a Deus. Quem está compreendendo? Diga um amém. Que bom que vocês estão compreendendo. Versículo 28, pois se considerar todas as suas transgressões que cometeu, e se desviar dela, certamente viverá, não morrerá. Gente, isso traz embasamento para o que nós já conhecemos: aquele que estiver de pé, tenha cuidado para que não caia. E o objetivo dessa casa é ensinar essa verdade a você. O objetivo desse ambiente está sendo construído, reconstruído, para que você tenha ainda mais ensino da verdade da palavra. Aí ele fala no 29,
Contudo diz a nação de Israel. Quem era que dizia a igreja? A nação de Israel. O Israel, o povo que era conhecido como povo de Deus. Contudo diz a nação de Israel: o caminho do Senhor não é justo. Aí Deus diz: não são os meus caminhos justos, ó nação de Israel? E não são os vossos caminhos injustos? Versículo 30. Portanto eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos. Ó nação de Israel, diz o Senhor Deus: vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos sirva de tropeço. Ou em outras traduções, a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então sabe o que Deus nos pede? Deus nos pede para trocarmos os nossos caminhos pelos caminhos dele. Porque muitos pensam que estão em caminhos justos e não estão. Pessoal, é impressionante como esse mundo só nos incentiva a não trilhar mais os caminhos do Senhor. As músicas, preste atenção aqui, as músicas, programas de televisão, vídeos que nós acessamos da internet, grupos que nós fazemos parte em WhatsApp, Telegram e outras redes sociais, só nos incentivam a pensar: os caminhos do Senhor não são justos, justos são os meus. E Deus está dizendo: não são os meus caminhos justos, ó nação de Israel? E os vossos injustos? Convertei-vos, abandoneis as vossas transgressões, não permitais que as vossas iniquidades se tornem tropeço para as suas vidas. Há uma grande diferença entre os nossos caminhos e os caminhos do Senhor. Vamos lá. Qual é a sua lista de músicas do Spotify? Você ainda curte músicas dos anos 80? Você ainda curte música do mundo? Olha aí a iniquidade do mundo entrando através de uma das portas de entrada para o corpo humano, que eu já preguei aqui, que é o ouvido. Porque o que você ouve desce ao coração, a palavra de Deus diz. E do que o coração está cheio, fala a boca. Daqui a pouco você está cantando música mundana dentro de casa, nos afazeres domésticos. Irmãos, tenhamos cuidado, porque isso é caminho do mundo. Outro dia eu estava em em determinado lugar, estava tocando uma música do mundo, e aí alguém chega, não era um crente, era um incrédulo, e diz: pastor, eu fico impressionado como é que uma música dessa é concebida. Irmão, sabe aquela jovem cantora que morreu no acidente de avião? Eu fiquei triste assistindo uma das reportagens, quando um repórter chamou ela a cantora da infidelidade. Uma menina que foi criada na casa do Senhor. E sabemos que infidelidade desagrada a Deus. Infidelidade não é para servo de Deus trilhar. Isso não é caminho de Deus, é caminho do mundo. Está insatisfeito, traia. Não está indo bem, arrume outro. Arrume outra, traia, 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 traia. E hoje a música popular brasileira é o tema central, é traição, é trio amoroso, caminho do mundo. E há quem diga: é mais justo do que os caminhos de Deus. O segundo objetivo, que está muito ligado ao primeiro, pois o primeiro é o ensino dos caminhos do Senhor. O segundo é para andarmos nas veredas do Senhor. E talvez você pense que vereda e caminho é a mesma coisa. Mas vereda aqui tem a conotação de curso da nossa conduta.
curso de como nos conduzimos. Que tipos de ações e procedimentos nós estamos apresentando? Porque é isso. Volte lá para Miqueias, que diz a palavra de Deus, versículo 2 do capítulo 4: virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Templo, irmãos, é igreja. No contexto dessa mensagem, você é templo do Espírito Santo. No contexto espiritual, você é casa do Espírito Santo. E o templo do Senhor é isso aqui, ainda inacabado, mas já usado como templo para ensinar os caminhos do Senhor. E ele diz: subamos ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Então quer dizer, irmãos, quem ensina os caminhos do Senhor não é quem está segurando o microfone. Quem ensina os caminhos do Senhor é o próprio Deus, através de quem segura o microfone, para que nos ensine o caminho do Senhor e andemos nas suas veredas. Abra a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3. Um pouquinho aí mais para trás. Sabe, irmãos, quem já teve algumas conversas comigo e tentou explicar o motivo pelo qual está vivendo determinado tipo de procedimento, quem já teve alguma conversa comigo e tentou explicar o motivo de alguma falta em sua vida espiritual, em sua busca, ouve sempre da minha boca: você explica, mas você não justifica. Agora, eu que sou homem, sujeito às mesmas paixões que você, tiro essa conclusão de muitas conversas. Imagine Deus, que enxerga o profundo do nosso coração. Vai dizer: você explica, mas não justifica. Provérbios capítulo 3, quando se fala sobre a vereda do Senhor, diz no versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te firmes no teu próprio entendimento. Olha só o que a Bíblia nos convida, através de Salomão: confia no Senhor de todo o teu coração e não andes naquilo que você pensa que é o correto, que o teu entendimento diz que é o certo. Versículo 6, reconhece-o, reconhece quem? O Senhor, que ele citou no versículo 5, reconhece-o em todos os teus caminhos, e endireitará a tua vereda. Por que ele usa caminho e vereda no mesmo versículo? Porque nesse contexto, nessa mensagem, caminho e vereda não são a mesma coisa. Vereda é o curso da sua conduta, como você tem se portado. Preste atenção, como você tem andado. Reconhece-o em todos os teus caminhos, quer dizer, troca o teu caminho pelos caminhos do Senhor. Reconhece que os caminhos do Senhor são mais excelentes do que os nossos caminhos. E assim, reconhecendo os caminhos do Senhor, nós endireitaremos a nossa conduta, nós endireitaremos a forma de andar, nós endireitaremos as nossas veredas. E o versículo 7 diz: não sejais sábios a teus próprios olhos.
Eu vou repetir. Versículo 7 diz: não sejais sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ei, você sabe por que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor? Porque preste atenção nesse ensino, meu irmão. Preste atenção nesse ensino, minha irmã. Conhecimento não é igual a sabedoria. Sabedoria está na ação de usar bem o conhecimento. Você entendeu? Muitas pessoas conhecem, mas não são sábias. Porque conhecem, mas não usam bem o conhecimento. Eu vou repetir. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é o que você adquire para conhecer algo. E sabedoria é usar aquele conhecimento da forma certa. Então não ande nos seus próprios caminhos. Não ande nos seus próprios caminhos. Deixa os teus caminhos pelos caminhos do Senhor. E se você observar os caminhos do Senhor em sua vida, serão endireitadas as tuas veredas. Repito, será endireitada a sua, a minha, a nossa conduta. E a importância da igreja e o objetivo da igreja também é recebermos as leis que são as palavras do Senhor. Lei é uma regra, meu irmão. Qual o significado de lei? Lei é uma regra que emana de alguém que tem autoridade. Que história é essa de não andar nas regras do Senhor? Seja no que escuta, seja no que fala, seja no que analisa com os olhos. Que história é essa de que na minha vida, minhas regras? Ei, preste atenção. Então você está desviado da obediência à palavra de Deus. Minha vida, minhas regras. Não é assim não, cara pálida. Minha vida, as regras de Deus. Isso é andar debaixo da lei do Senhor. Porque Deus chama as suas palavras de lei, porque Ele sabe que Ele tem autoridade para as instituí-las. O que eu digo não é lei, se vier de mim mesmo. Mas se eu digo, se você diz, usando a palavra de Deus, você está usando a lei do Senhor, porque Ele tem autoridade para determinar. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. E isso é prática de mundano, viu? Minha vida, minhas regras. Vai nessa, vai. Continua andando nisso. Quando você chegar diante de Deus, Deus vai dizer: ei, sua vida agora, minhas regras. Entendeu? É isso que Deus vai lhe dizer. Sua vida agora, minhas regras. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, diz a palavra de Deus: agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Ei, igreja, estatuto e juízo de Deus, palavra de Deus, não é ensinado para outra coisa, senão para a obediência. Obedecer. Obedecer e obedecer é a nossa escolha. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos prometeu e vos dá. Preste atenção, isso aqui foi uma palavra dada para um povo que ia receber uma terra física, uma terra próspera.
Agora imagine aí que o que está nos prometido é o céu, meu irmão. Se para entrar naquela terra física, próspera, material, era preciso obediência, imagine para entrar no céu. No céu não se entra de qualquer forma, vestido com qualquer roupa. No céu se entra andando de forma obediente e vestindo a roupa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E não manchada pelo pecado, não manchada pelos nossos próprios caminhos. Nada, diz a palavra de Deus, nada acrescentareis ao que vos ordeno e nada diminuireis. Que história é essa, irmãos? De servo de Deus dizer: o mundo hoje é outro, evoluiu. Então a igreja do Senhor tem que evoluir, o servo de Jesus tem que evoluir. Que nada, não acrescente nem diminua da palavra de Deus, segundo os seus próprios caminhos, segundo os seus próprios conceitos. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, nada diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-peor. A todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus exterminou do meio de ti. Ei, nós não fomos chamados para servir a deuses estranhos. Ei, preste atenção. Você sabia que um dos maiores deuses que tem dentro do ser humano é a sua própria vontade? É o seu ego, é a sua cabeça. Por isso Jesus Cristo disse: quer me seguir? Você tem que negar-se a si próprio. Porque como é que nós vamos seguir alguém se a gente quiser andar da nossa própria forma? Como é que eu posso convidar você para executar um determinado trabalho? Você não vai se encaixar se você quiser fazer da sua forma, e não debaixo da liderança do pastor. Mas todos vós, versículo 4, que vos chegastes ao Senhor. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você pense, raciocine antes de responder. Eu vou repetir, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você pense, raciocine antes de responder. Você pensa a respeito de você mesmo, que você já se achegou ao Senhor? Quem aqui já se achegou ao Senhor, diga amém. Poucos. Tem muita gente com dúvida. Mas todos vós que vos chegastes ao Senhor, o vosso Deus, e hoje estáis vivos, vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Moisés estava falando: pessoal, o que eu vos ensino porque é o que eu tenho que ensinar. Eu, pastor Nildinho, faço das palavras de Moisés as minhas palavras. Eu vos ensino o que eu tenho que ensinar. E tenho brigado com a minha esposa, com a minha filha, com toda a equipe, para práticas mundanas não entrarem aqui no nosso ambiente. Porque se é prática mundana, não é da vontade de Deus. Se não é da vontade de Deus, não deve fazer parte da igreja. Ideologias, práticas amorosas, diferentemente daquilo que a palavra de Deus ensina. Ei, juventude, presta atenção. Aqui, todo mundo olhando para mim, os jovens. Pare de conversa. Presta atenção nos seus coleguinhas, nas suas coleguinhas.
Que tipo de vida sexual, afetiva, amorosa estão vivendo? É o caminho do Senhor? Não é? Corra de perto, saia, vá para longe. Guardai-os e praticai-os. O que? As leis do Senhor, a palavra de Deus. Guardai-os e praticai-os. E olhe, jovem que está aqui, pré-adolescente e adolescente, está enganando seu pai e sua mãe, mas não engana Deus, viu? Olhe para mim que eu estou falando com vocês. Está enganando papai e mamãe, titio, titia, pastor, pastora, mas não engana Deus. Preste atenção na sua vida. Guardai-os e praticai-os, pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Sabe o que é que Deus quer? Que o corpo de Cristo seja exemplo para o povo aí fora. Quando ouvirem todos esses estatutos, dirão: este povo realmente é sábio e anda debaixo da vontade de Deus. Salmo 119, 72. Eu sei que eu já venci meu tempo, mas eu preciso terminar, só faltam 2 trechos. Para enriquecer o conhecimento do recebimento das leis e das palavras do Senhor. Salmo 119, 72. Diz a palavra de Deus: mais preciosa é para mim a lei da tua boca, Senhor, do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Você crente, valorize mais a palavra de Deus do que milhares de moedas de prata. Imagine uma moeda de 25 centavos de prata. Pese uma moeda de 25 centavos e veja essa moeda convertida no valor da prata e do ouro. Valorize mais a palavra de Deus, os estatutos do Senhor, do que 1000 moedas de prata ou de ouro. 1000 moedas. Alguém sabe quanto é que está a grama do ouro? Calcule quanto está a grama do ouro. Pegue uma moeda de 25 centavos e pese, ou uma de 50 centavos, de R$1, de 10 centavos, e multiplique. A palavra de Deus diz: Senhor, eu devo valorizar mais a tua palavra do que 1000 moedas de prata ou de ouro. Isso quer dizer que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, do que a prata ou o ouro. E por fim, João. Eu já chamo o ministério de louvor. João capítulo 12. João capítulo 12. Versículo 47. João 12, 47. João 12, 47. Abra aí sua Bíblia. Pergunta: quem ouviu a palavra de Deus aqui essa noite? Quem ouviu a palavra de Deus aqui essa noite? Eu vou perguntar de novo: quem ouviu a palavra de Deus aqui essa noite? Então é para você, é para mim que Jesus Cristo vai falar agora. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo. Ei,
Se Jesus Cristo diz que aquele que ouvir a palavra dele, ele não vai julgar, nem o seu pastor te julga também, porque eu estaria fora da palavra. Irmãos, de uns anos para cá, Deus tem me ensinado a não quebrar muita cabeça com desobediente. Eu vou repetir, de uns anos para cá, Deus me ensinou para que eu tivesse saúde, para que eu vivesse, a não quebrar muita cabeça com desobediente. Porque com desobediente quem trata é Deus. Não é pai, não é mãe, não é professor de escola bíblica, não é pastor, é Deus. Olha o que é que Jesus Cristo diz: se alguém é pronome indefinido, qualquer pessoa, pobre, rico, preto, branco, novo, velho, idoso, analfabeto, doutor, se qualquer pessoa ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Oh, coisa boa, louvado seja o Senhor. Jesus não me julga. Ei, preste atenção, Jesus não julga, sabe por quê? Porque se você ouviu a palavra, quem te julga é a própria palavra. Eu vou repetir, Jesus não te julga, porque se você ouviu a palavra, quem te julgará é a própria palavra. É isso que ele afirma no versículo seguinte, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, ei, preste atenção, não receber as palavras de Jesus, não é rejeitar o pastor, é rejeitar ele, Jesus. Pregação como essa é para dividir águas na sua vida. É para te fazer pensar, eu devo descer do muro, eu vou descer para o lado do evangelho. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Sabe o que é que o Senhor me diz e me ensina? Vá andando da forma que você quer. Vá andando, vá me rejeitando, não recebendo a minha palavra. No último dia, quando você pensar assim, foi tudo bem, passei, estou aqui, está tudo legal, aí vem o julgamento através da palavra. Eu sei que tem crianças no ambiente, mas a pregação é para gente grande. Porque até pré-adolescente já sabe o que é a sua vida, sabe o que anda praticando, fazendo. Quanto mais nós os velhos, velhos não, né, Luzo? Seminovo. Quanto mais nós os velhos. Jesus diz, eu não julgo ninguém. Estou nem preocupado em julgar. Porque a palavra é quem vai julgá-lo. Quem ouviu essa palavra aqui, dê um glória a Deus. Então, meu irmão, é para mim, é para ti, é para nós. O julgamento vem pela própria palavra. Não adianta você dizer, não me interessa se me julgam. Não adianta. Se você não estiver ouvindo e praticando a palavra do Senhor, a própria palavra te julga. Jesus não está preocupado em te julgar não, meu. Porque já tem quem julgue. A palavra pregada.